Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui com mais um vídeo. Já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o Apoia-se se você puder ajudar. Tudo aqui na descrição. Muito bem, o livro de hoje então é O Conto de Aya, da Margaret Atwood. Esse livro aqui então ele é bem interessante. Também pode ser classificado como uma distopia, de fazer umas rápidas discussões, apresentar algumas passagens. Você deve saber que tem uma série que passa, que é sobre o livro. A primeira temporada ficou bem parecida com o livro, eu gostei bastante. Se bem que eu assisti primeiro a série de televisão, depois eu li o livro, então eu vi que ficou bem parecido, complementou, achei bem interessante. Muito bem, a obra em si, o que acontece? É uma ficção que acontece nos Estados Unidos, porque a gente vai ver que os personagens depois têm alguma relação com o Canadá também, e enfim, tem uma informação que vai acontecendo durante a história. Virou, digamos assim, um estado totalitário, teocrático, no caso que a religião vai mandar. Vou fazer uma rápida discussão aqui também, onde as mulheres vão ser vítimas de uma opressão por diversos motivos. Então, inicialmente, o que aconteceu? Eu comecei a ler, porque eu já tinha visto a série, e achei o livro um pouco estranho. Eu não vou comentar agora o porquê que é estranho, vou deixar mais para o final. Então, só avisando aqui, eu vou fazer uma discussão. Já estou considerando que você viu a série e o livro, porque pode ser que eu conte muitas coisas da história. Então, a gente observa que a personagem principal, ela é uma moça, normal, tá vendo a vida dela, tem várias dificuldades, algumas coisas que a gente observa hoje na nossa sociedade. Então, ela tem um casamento, depois ela se divorcia, tem outro casamento, tem um filho, tem várias coisas normais, tem várias discussões que a gente poderia falar sobre a família moderna aqui. Não é o foco do livro, mas acho que a gente poderia trazer algum aspecto. E ela tá vendo a vida dela, então ela percebe: nossa, o meu cartão não tá passando, eu não posso votar. O que aconteceu com os meus direitos? Então, tem esse aspecto aqui, porque aconteceu algum motivo, as mulheres não conseguem ter mais filhos, ou a maioria delas não consegue mais. Então, a solução, ou por causa dessa dificuldade de perpetuação da espécie, problemas políticos, mudou toda a dinâmica do governo, e as mulheres, então, elas são obrigadas a ter filhos, e elas são obrigadas a morar na casa de chefes do governo. E aí então elas têm, ou são obrigadas a ter filho com essas pessoas, justamente porque elas não têm escolha, elas estão presas nesse estado totalitário. Então já começa por aí. E a gente percebe que é uma distopia no sentido também que vai caindo por etapas vários dos direitos, ou cidadania, a parte econômica, a parte cultural, que são vários aspectos que seguram ou que dão sustentação para todo esse aspecto da democracia, os valores ocidentais. Então tem vários caminhos que a gente poderia discutir. Nós observamos também que vai ter uma reestruturação de toda a sociedade, novas camadas, classes sociais, novos tipos de emprego. Você não tem escolha do que você vai estudar, não tem mais livros. Muito interessante esse aspecto, que parece que todo mundo, ou muitos autores, justamente porque eles estão escrevendo livro, então provavelmente eles gostam e sabem dessa importância, como muitos deles, ou vários momentos da sociedade humana, o pessoal quer controlar o livro. Então, se você quer controlar alguma informação, você controla os livros, que parece que os livros são muito transformadores, eu também acredito nisso. Então parece que vários desses momentos, ou livros de distopia, tem esse momento que ele começa a cortar os livros. Então a gente observa muito essa jornada da personagem, que ela está numa prisão, não numa prisão de cela, mas naquela casa. Ela não tem controle do corpo, das suas decisões, então a gente reflete bastante. Então, como é o procedimento aqui do canal, feita essa introdução, comentando para você de como esse livro é importante, é interessante, foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu li bem rápido, no sentido que eu não conseguia parar de deixar de ler, foi bem bacana mesmo. E eu, mesmo sendo um livro de literatura, eu grifei algumas informações, como se fosse um livro de estudo mesmo, e foi bom. Não é só porque eu estou fazendo vídeos aqui para o canal, justamente para eu poder retomar e ganhar tempo quando for analisar, ou refletir, ou encontrar aquela passagem que eu achei muito bacana. E eu escolhi alguma dessas passagens para fazer uma rápida leitura, rápidas explicações. A primeira é na página 16. Então tem uma frase: tente não pensar demais. Como outras coisas agora, os pensamentos devem ser racionados. Essa frase da página 16 eu achei bem interessante, porque quando ela está numa prisão, ela não quer pensar muito, porque ela não vê momentos ou possibilidades para escapar. Claro que depois ela percebe que vai ter um movimento dentro do próprio país para disputar, digamos assim, uma contra-revolução contra esse momento aqui que está acontecendo de ditatorial, totalitário, enfim. Mas até ela descobrir isso, ela passa por vários sofrimentos. E essa passagem eu descobri quando estava fazendo uma pesquisa na internet para ter mais ideias para o vídeo,
que várias pessoas também grifaram. Então, realmente é uma passagem que marcou bastante. Outra passagem da página 36. Existem mais de um tipo de liberdade, dizia tia Lídia. Liberdade para a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. E liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos da anarquia, era liberdade para. Agora vocês estão sendo concedida a liberdade de. Não a subestimem. Então aqui ela chamou de anarquia o tempo antes desse novo Estado totalitário. Então as mulheres tinham muita liberdade, só que tinha algumas desvantagens, no sentido que a gente não valoriza elas, tem essa discussão de salário também, enfim, essas coisas bem contemporâneas, bem interessantes. A gente poderia, obviamente, pegar o livro e daqui partir para várias discussões como é o nosso procedimento, mas aqui eu estou me atendo à obra e eu estou comentando com você as possibilidades. Então essa frase eu acho que é uma das passagens que a gente poderia utilizar para essa temática. E aí aqui na página 107 a gente vê que a Bíblia já tem... Quase os livros estão extintos, está difícil você encontrar, você não tem nas casas assim, livro mais, não tem essa ideia de internet também. E você vê que o livro, que é essa ideia sagrada, toda essa sociedade tem o livro, mas o pessoal não fica lendo direto, não tem essa liberdade de você interpretar, de você entender, cada um vai ler aqui, naquele momento. Não, o Estado está controlando como que você vai entender esse livro, apenas poucas pessoas têm esse acesso direto à obra, né? A Bíblia, que é justamente a base. Então tem um pouco de crítica de você utilizar a religião como Estado totalitário também, a gente poderia fazer. É aquela ideia de vantagens e desvantagens, comparações com vários momentos da história. São vários caminhos que a gente poderia recorrer. E logo mais à frente, na página 112, tem uma passagem aqui nessa minha edição. O que acontece? Usavam cabos de fios de aço como pontas distorcidas. Depois disso eram as mãos. Elas não se importavam com o que fizessem com os pés e as mãos, mesmo que se fosse permanente. Lembrava a tia Lídia, para nossos objetivos, seus pés e suas mãos não são essenciais. Então aqui a gente vê como essa obra é forte, porque essas moças, né, as aias, que são obrigadas a ter essas relações sexuais, se elas não estivessem dispostas a ter essa mudança de mentalidade, elas passam por um condicionamento, enfim, vão lá num prédio, então tem uma outra camada social que faz essa lavagem cerebral, digamos assim. Elas sofriam torturas, que justamente tem que preservar só parte do corpo. Então as mãos, o olho, enfim, tem vários momentos que tem esse sofrimento dessa tortura. Então aqui na 115 é muito interessante que, não lembro se é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que vai acontecer essa relação sexual forçada, e ela vai fazer uma discussão aqui, então tem um parágrafo, que é o quê? Então ele está fazendo essa relação comigo, mas não é com a minha mente, é com a parte de baixo do meu corpo. Então no caso aqui, então ela teve vários momentos que ela poderia fugir, se matar. Ela tinha, digamos assim, um aspecto de fuga, ou um aspecto de decisão. Quando a personagem optou em ficar e aceitar aquela realidade, ou mudar, ou tentar buscar uma fuga mais à frente, enfim, ela tomou uma consciência que ela tomou a decisão dela. Então isso, digamos, deixou ela com mais poder, com mais segurança das próximas decisões que ela vai ter mais à frente na história. Quando eu li essa passagem, me lembrou a ideia do Sócrates. Então, quando ele estava lá e ia beber o veneno, chegou lá um pessoal e falou, não, dá pra você fugir. Só que ele falou, não, se o pessoal quer que eu tome veneno, eu vou ficar aqui e eu vou tomar o veneno. Então, quando ele decidiu ficar e tomar o veneno, porque para as pessoas que eram críticas, se ele só parasse de falar ou sair da cidade, talvez já fosse suficiente. Mas quando ele decidiu ficar e tomar o veneno, ele tirou a decisão dessas pessoas que eram contra ele, e aí a decisão passou para ele. Então, digamos, o poder nessa relação passou para ele. Então, na hora que eu li essa passagem, eu também lembrei dessa situação de Sócrates. Eu acho que a gente poderia fazer esse paralelo. Pode ser uma das inúmeras análises que a gente poderia fazer. Então aqui na página 166, mais um momento que ela vê que não tem livros e os livros são proibidos, e ela conseguiu achar. E aí quando ela entra no escritório do chefe da família, onde ela está morando, ela vê que tem vários livros, e ela vê que justamente como tem esse controle sobre os livros, como eu comentei. Então quando eu cheguei na página 200 aqui, e fazendo a construção aqui para o vídeo, eu lembrei de uma outra informação, como eu já comentei aqui, que é essa ideia, que hoje as mulheres têm que usar maquiagem, elas são desvalorizadas com a pornografia, por exemplo, então degradação da mulher. E o que acontece? Tem essa discussão que nessa sociedade elas são mais protegidas, em certo sentido, e tem essa discussão do passado, no caso passado para eles, presente hoje, a gente pode resgatar e
também fazer uma discussão, né? Então aqui tem vários caminhos, a gente tem que estruturar bem a ideia, mas tem esses gaps, resgatar também o papel do homem e da mulher, do feminismo, eu achei bem interessante. Lembrando que tem sempre os dois lados, então a gente constrói toda a explicação, então é mais uma passagem que eu estou trazendo aqui, para você saber que você pode ler a obra, você vai, se diverte, mesmo assim, em um outro momento ou numa outra etapa, você pode fazer essas discussões. Então a personagem principal trabalha numa revista, e quando teve esse processo de queda, né, diminuindo a democracia e as mulheres foram perdendo direitos, elas perderam emprego, não podiam ter acesso às suas contas, depois teve o fechamento dos jornais, revistas, tudo para ter esse controle da população. Então agora o final do livro, se você não quiser ouvir, não leu ainda, você pode pular até o final. Eu já agradeço a sua atenção até aqui, então já curte, compartilha e se inscreve. Então, o que acontece? Esse final do livro, a gente descobre que a maneira que eu achei um pouco estranha, que na verdade é uma pesquisadora, e ela escreveu esse livro, dizendo que ela resgatou um diário e documentos desse Estado antigo, então esse Estado já acabou, já está em uma outra situação política, já avançou várias décadas, e aí é uma pesquisadora que achou esse livro, esse diário, e construiu esse livro. Então aqui no final é como se fosse, aí a autora aqui, né, a Margaret, escreve como se fosse ela numa apresentação, num evento científico, falando, olha, então tinha esse estado totalitário, tinha essas características, essas camadas sociais, e a gente consegue observar com esse diário que eu acabei de ler, que é a história que a gente leu, e por causa disso a gente percebe isso, diversas informações. Então achei muito bacana, uma jogada assim, muito boa. Provavelmente deve acontecer uma coisa nessa direção na série também, eu ia achar bem interessante. Enfim, achei um final bem surpreendente, eu não esperava, por isso gostei bastante. E como eu gosto de ler coisas científicas, ela também conseguiu passar todo esse aspecto científico aqui, foi bem legal. Então eu acredito que basicamente é isso, as ideias principais. Espero que tenha trazido um geral aqui para vocês, vários caminhos que a gente pode discutir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Tem as redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.